129. Caracteres do voto. Eficácia, sinceridade e autenticidade são atributos que os sistemas eleitorais democráticos procuram conferir ao voto. Para tanto, hão de garantir-lhe dois caracteres básicos: personalidade e liberdade. A personalidade do voto é indispensável para a realização dos atributos da sinceridade e autenticidade, significando que o eleitor deverá estar presente e votar ele próprio, não se admitindo os votos por correspondência ou por procuração. A liberdade de voto é fundamental para sua autenticidade e eficácia, manifestando-se não apenas pela preferência a um ou outro candidato, mas também pela faculdade de votar em branco ou de anular o voto, direito esse, garantido pelo voto secreto. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências: 1. Uso de cédulas oficiais. 2. Isolamento do eleitor em cabine indevassável. 3. Verificação da autenticidade da cédula oficial. 4. Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não acumulem as cédulas na ordem em que forem introduzidas pelo próprio eleitor, não se admitindo que outro o faça. Art. 103, Lei 4.737, 65. 130. Organização do eleitorado. O conjunto de todos aqueles detém o direito de sufrágio forma o eleitorado. De acordo com o direito eleitoral vigente, o eleitorado está organizado segundo 3 tipos de divisão territorial, que são as circunscrições eleitorais e zonas eleitorais e, nestas, os eleitores são agrupados em seções eleitorais que não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50, salvo autorização do CRE em casos excepcionais. Art. 117, Lei 4.737, 65. 131. Elegibilidade e condições de elegibilidade. Consiste no direito de postular a designação pelos eleitores a um mandado político no Legislativo ou no Executivo. As condições de elegibilidade e as inelegibilidade variam em razão da natureza ou tipo de mandato pleiteado. A CF rola no art. 14, parágrafo 3º, as condições de elegibilidade, na forma da lei, isso porque algumas das condições indicadas dependem de forma estabelecida em lei. As inelegibilidades constam nos parágrafo 4º a 7º e 9º do mesmo artigo, além de outras que podem ser previstas em lei complementar. Sistemas eleitorais. 132, as eleições. A eleição não passa de um concurso de vontades juridicamente qualificadas visando operar a designação de um titular de mandato eletivo. As eleições são procedimentos técnicos para a designação de pessoas para um cargo ou para a formação de assembleias. O conjunto de técnicas e procedimentos que se empregam na realização das eleições, destinados a organizar a representação do povo no território nacional, se designa sistema eleitoral. 133. Reeleição. Significa a possibilidade que a Constituição reconhece ao titular de um mandato eletivo de pleitear sua própria eleição para um mandato sucessivo ao que está desempenhando. 134. O sistema majoritário. Por esse sistema, a representação, em dado território, cabe ao candidato ou candidatos que obtiverem a maioria dos votos. Primeiramente ele se conjuga com o sistema de eleições distritais, nos quais o eleitor há de escolher entre candidatos individuais em cada partido, isto é, haverá apenas um candidato por partido. Em segundo lugar pode ser simples, com maioria simples, como pode ser por maioria absoluta. O direito constitucional brasileiro consagra o sistema majoritário. A. Por maioria absoluta, para a eleição do presidente, 77, do governador, 28, e do prefeito, 29, e B. Por maioria relativa, para a eleição de senadores federais. 135. O sistema proporcional é acolhido para a eleição dos deputados federais, 45, se estendendo às assembleias legislativas e às câmaras de vereadores. Por ele, pretende-se que a representação em determinado território se distribua em proporção às correntes ideológicas ou de interesse integrada nos partidos políticos concorrentes. O sistema suscita os problemas de saber quem é considerado eleito e qual o número de eleitos por partido, sendo, por isso, necessário determinar
A. Votos válidos. Para a determinação do quociente eleitoral contam-se, como válidos, os votos dados à legenda partidária e os votos de todos os candidatos. Os votos nulos e brancos não entram na contagem. 77, parágrafo 2º. B. Quociente eleitoral. Determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos pelo número de lugares a preencher na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia Legislativa Estadual, ou na Câmara Municipal, conforme o caso, desprezada a fração igual ou inferior a meio, arredondando-se para 1, a fração superior a meio. C. Quociente partidário. É o número de lugares cabível a cada partido, que se obtém dividindo-se o número de votos obtidos pela legenda pelo quociente eleitoral, desprezada a fração. D. Distribuição de restos. Para solucionar esse problema da distribuição dos restos ou das sobras, o direito brasileiro adotou o método da maior média, que consiste no seguinte: adiciona-se mais um lugar aos que foram obtidos por cada um dos partidos. Depois, toma-se o número de votos válidos atribuídos a cada partido e divide-se por aquela soma. O primeiro lugar a preencher caberá ao partido que obtiver a maior média. Repita-se a mesma operação tantas vezes quantos forem os lugares restantes que devem ser preenchidos, até sua total distribuição entre os diversos partidos. Código Eleitoral, art. 109. 136. O sistema misto. Existem dois tipos. O alemão, denominado Sistema de Eleição Proporcional Personalizado, que procura combinar o princípio decisório da eleição majoritária com o modelo representativo da eleição proporcional. E o mexicano, que busca conservar o sistema eleitoral misto, mas com o aumento da representação proporcional, com predomínio do sistema de maioria. No Brasil, houve tentativa de implantar um chamado sistema misto majoritário e proporcional por distrito, na forma que a lei dispusesse. A EC 22/82 é o que previu. Procedimento eleitoral. 137. Apresentação de candidatos. O procedimento eleitoral visa selecionar e designar as autoridades governamentais. Portanto, há de começar pela apresentação dos candidatos ao eleitorado. A formação das candidaturas ocorre em cada partido, segundo o processo por ele estabelecido, pois a CF garante-lhes autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. 17, parágrafo 1º. O registro das candidaturas é feito após a escolha, cumpre ao partido providenciar-lhes o registro consoante, cujo procedimento está descrito nos arts. 87 a 102 do Código Eleitoral. Propaganda. É regulada pelos arts. 240 a 256 do Código Eleitoral. 138. O escrutínio. É o modo pelo qual se recolhem e apuram os votos nas eleições. E é nesse momento que devem concretizar-se as garantias eleitorais do sigilo e da liberdade de voto, arts. 135 a 157, e 158 a 233, Código Eleitoral. 139. O contencioso eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral, e tem por objetivo fundamental assegurar a eficácia das normas e garantias eleitorais e, especialmente, coibir a fraude, buscando a verdade e a legitimidade eleitoral. Arts. 118 a 121. Direitos políticos negativos. 140. Conceito. São aquelas determinações constitucionais que, de uma forma ou de outra, importem em privar o cidadão do direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais. 141. Conteúdo. Compõe-se das regras que privam o cidadão, pela perda definitiva ou temporária, da totalidade dos direitos políticos de votar e ser votado, bem como daquelas regras que determinam restrições à elegibilidade do cidadão. 142. Interpretação. A interpretação das normas constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos deve tender a maior compreensão do princípio, deve dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as regras de privação e restrição hão de entender-se nos limites mais estreitos de sua expressão verbal, segundo as boas regras de hermenêutica. Privação dos direitos políticos. 143. Modos de privação dos direitos políticos.
A privação definitiva denomina-se perda dos direitos políticos. A temporária é sua suspensão. A Constituição veda a cassação de direitos políticos, e só admite a perda e suspensão nos casos indicados no art. 15. 144. Perda dos direitos políticos. Consiste na privação definitiva dos direitos políticos, com que o indivíduo perde sua condição de eleitor e todos os direitos de cidadania nela fundados. 145. Suspensão dos direitos políticos. Consiste na sua privação temporária. Só pode ocorrer por uma dessas três causas: incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, improbidade administrativa. 146. Competência para decidir sobre a perda e suspensão de direitos políticos. Decorre de decisão judicial, porque não se pode admitir a aplicação de penas restritivas de direito fundamental por via que não seja a judiciária, quando a Constituição não indique outro meio. O Poder Judiciário é o único que tem poder para dirimir a questão, em processo suscitado pelas autoridades federais em face de caso concreto. Reaquisição dos direitos políticos. 147. Reaquisição dos direitos políticos perdidos. É regulada no art. 40 da Lei 818/49, que continua em vigor sobre a matéria. A regra é: quem os perdeu em razão da perda de nacionalidade brasileira, readquirida esta, ficará obrigado a novo alistamento eleitoral, reavendo, assim, seus direitos políticos. Os perdidos em consequência da escusa de consciência, art. 40 da Lei 818/49, admite-se uma analogia à Lei 8.239/91, que prevê essa reaquisição, quando diz que o inadimplente poderá a qualquer tempo regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações devidas, art. 4º, parágrafo 2º. 148. Reaquisição dos direitos políticos suspensos. Não há norma expressa que preveja os casos e condições dessa reaquisição. Essa circunstância, contudo, não impossibilita a recuperação desses direitos, que se dará automaticamente com a cessação dos motivos que determinaram a suspensão. Inelegibilidades. 149. Conceito. Inelegibilidade revela impedimento à capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. 150. Objeto e fundamento. Tem por objeto proteger a probidade administrativa, a normalidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, art. 14, parágrafo 9. Possuem um fundamento ético evidente, tornando-se ilegítimas quando estabelecidas com fundamento político ou para assegurarem o domínio do poder por um grupo que o venha detendo. 151. Eficácia das normas sobre inelegibilidades. As normas contidas nos parágrafo 4º a 7º, do art. 14, são de eficácia plena e aplicabilidade imediata, para incidirem, independente de lei complementar referida no parágrafo 9º do mesmo artigo. 152. Inelegibilidades absolutas e relativas. As absolutas implicam impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo. As relativas constituem restrições à elegibilidade para determinados mandatos em razão de situações especiais em que, no momento da eleição, se encontre o cidadão. Podem ser por motivos funcionais, de parentesco ou de domicílio. 153. Desincompatibilização. Dá-se também o nome de desincompatibilização ao ato pelo qual o candidato se desvencilha de inelegibilidade a tempo de concorrer à eleição cogitada. O mesmo termo, tanto serve para designar o ato, mediante o qual o eleito sai de uma situação de incompatibilidade para o exercício do mandato, como para o candidato desembaraçar-se de inelegibilidade. Dos partidos políticos. 154. Noção de partido político. É uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo. 155. Sistemas partidários. Sistema de partido consiste no modo de organização partidária de um país.
Os diferentes modos de organização possibilitam o surgimento de três tipos de sistema. A. O de partido único, ou unipartidário. B. O de dois partidos, ou bipartidarismo. C. O de 3, 4 ou mais partidos, denominado sistema pluripartidário, ou multipartidário. Neste último se inclui o sistema brasileiro nos termos do art. 17. 156. Institucionalização jurídico-constitucional dos partidos. Controle. A ordenação constitucional e legal dos partidos traduz-se num condicionamento de sua estrutura, seu programa e suas atividades, que deu lugar a um sistema de controle, consoante se adote uma regulamentação maximalista, maior intervenção estatal, ou minimalista, menor. A Constituição vigente liberou a criação, organização e funcionamento de agremiações partidárias, numa concepção minimalista, sem controle quantitativo, embora o possibilite por lei ordinária, mas com previsão de mecanismos de controle qualitativo, ideológico, mantido o controle financeiro. O controle financeiro impõe limites à apropriação dos recursos financeiros dos partidos, que só podem buscá-los em fontes estritamente indicadas, sujeitando-se à fiscalização do poder público. 157. Função dos partidos e partido de oposição. A doutrina, em geral, admite que os partidos têm por função fundamental organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação de seu programa de governo. O pluripartidarismo pressupõe maioria governante e minoria discordante. O direito da maioria pressupõe a existência do direito da minoria e da proteção desta, que é função essencial à existência dos direitos fundamentais do homem. Decorrem, pois, do texto constitucional. 17. A necessidade e os fundamentos de partidos de oposição. 158. Natureza jurídica dos partidos. Se segundo o parágrafo 2º, do art. 17, adquirem personalidade na forma da lei civil é porque são pessoas jurídicas de direito privado. Princípios constitucionais de organização partidária. 159, liberdade partidária. Afirma-se no art. 17, nos termos seguintes. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, condicionados, no entanto, a serem de caráter nacional, a não receberem recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou a subordinação a estes, a prestarem contas à justiça eleitoral e a terem funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 160. Condicionamentos à liberdade partidária. Ela é condicionada a vários princípios que confluem, em essência, para seu compromisso com o regime democrático. 161. Autonomia e democracia partidária. A ideia que sai do texto constitucional, art. 17, parágrafo 1º, é a de que os partidos hão que se organizar e funcionar em harmonia com o regime democrático e que sua estrutura interna também fica sujeita ao mesmo princípio. A autonomia é conferida na suposição de que cada partido busque, de acordo com suas concepções, realizar uma estrutura interna democrática. 162, disciplina e fidelidade partidária. Pela CF, não são uma determinante da lei, mas uma determinante estatutária. Os estatutos dos partidos estão autorizados a prever sanções para os atos de indisciplina e de infidelidade, que poderão ir de simples advertência até a exclusão. Mas a Constituição não permite a perda de mandato por infidelidade partidária, até o veda. Partidos e representação política. 163, partidos e elegibilidade. Os partidos destinam-se a assegurar a autenticidade do sistema representativo, sendo assim, canais por onde se realiza a representação política do povo, não se admitindo candidaturas avulsas, pois ninguém pode concorrer a eleições se não for registrado num partido. 14, parágrafo 3º, v. 164, partidos e exercício do mandato.
Uma das consequências da função representativa dos partidos é que o exercício do mandato político, que o povo outorga a seus representantes, faz-se por intermédio deles, que, desse modo, estão de permeio entre o povo e o governo, mas não no sentido de simples intermediários entre dois polos opostos ou alheios entre si, mas como um instrumento por meio do qual o povo governa. 165. Sistema partidário e sistema eleitoral. Ambos formam os dois mecanismos de expressão da vontade popular na escolha dos governantes. A circunstância de ambos se voltarem para um mesmo objetivo imediato, a organização da vontade popular, revela a influência mútua entre eles, a ponto de a doutrina definir condicionamentos específicos do sistema eleitoral sobre o de partidos. Garantias constitucionais, direitos e suas garantias. 166. Garantia dos direitos. Os direitos são bens e vantagens conferidos pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a fazer valer esses direitos, são instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e gozo daqueles bens e vantagens. 167. Garantias constitucionais dos direitos. Se caracterizam como imposições, positivas ou negativas, especialmente aos órgãos do poder público, limitativas de sua conduta, para assegurar a observância ou, o caso, inobservância do direito violado. 168. Confronto entre direitos e garantias. A lição de Rui Barbosa. Convém olhar os exemplos que estão nas páginas 414 e SS. Para entender o assunto, que é muito extenso para resumir, sendo necessário olhar na íntegra. 169. Classificação das garantias constitucionais especiais. Nos termos do direito constitucional positivo, elas se agrupam. 1. Garantias constitucionais individuais, compreendendo princípio da legalidade, da proteção judiciária, a estabilidade dos direitos subjetivos adquiridos, perfeitos e julgados, a segurança, e os remédios constitucionais. 2. Garantias dos direitos coletivos. 3. Dos direitos sociais. 4. Dos direitos políticos. Garantias constitucionais individuais. 170. Conceito. Usaremos a expressão para exprimir os meios, instrumentos, procedimentos e instituições destinados a assegurar o respeito, a efetividade do gozo e a exigibilidade dos direitos individuais, os quais se encontram ligados a estes entre os incisos do art. 5º. 171. Classificação. Apenas agruparemos em função de seu objeto em legalidade, proteção judiciária, estabilidade dos direitos subjetivos, segurança jurídica e remédios constitucionais. Princípio da legalidade. 172. Conceito e fundamento constitucional. O princípio da legalidade sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da equalização das condições dos socialmente desiguais. Está consagrado no inciso 2º, do art. 5º, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 173. Legalidade e reserva de lei. O primeiro, genérica, significa a submissão e o respeito à lei. O segundo, legalidade específica, consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal. Tem-se a reserva legal quando uma norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente à lei formal, subtraindo-a, com isso, a disciplina de outras fontes, aquelas subordinadas. 174. Legalidade e legitimidade. O princípio da legalidade de um Estado democrático de direito assenta numa ordem jurídica emanada de um poder legítimo, até porque, se o poder não for legítimo, o Estado não será democrático de direito, como proclama a Constituição. Art. 1º. O princípio da legalidade funda-se no princípio da legitimidade. 175. Legalidade e poder regulamentar. Cabe ao Presidente da República o poder regulamentar para a fiel execução da lei e para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da lei, art. 84, Rive Sexto. O princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no exercício de função normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto.
Significa que se trata de poder limitado, não é poder legislativo. 176. Legalidade e atividade administrativa. Lembra-lhe Lopes Meireles que a eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, só é permitido fazer o que a lei autoriza. No art. 37, este é o princípio segundo o qual a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 177, legalidade tributária. Esse princípio da estrita legalidade tributária compõe-se de dois princípios que se complementam, o da reserva legal e o da anterioridade da lei tributária, art. 150, e terceiro, havendo exceções, como a do art. 153, parágrafo 1º. 178, legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem cominação legal, art. 5º, X. O princípio se contempla com outro, o que prescreve a não ultratividade da lei penal, XL. 179, princípios complementares do princípio da legalidade. A proteção constitucional do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, constitui garantia de permanência e de estabilidade do princípio da legalidade, junto com o da irretroatividade das leis que o complementa. 180. Controle de legalidade. A submissão da administração à legalidade fica subordinada a três sistemas de controle: o administrativo, o legislativo e o jurisdicional. Princípio da proteção judiciária. 181. Fundamento. Fundamenta-se no princípio da separação dos poderes, reconhecido pela doutrina como uma das garantias constitucionais. Junta-se aí a uma constelação de garantias. Art. 5º, XXXV, Liv LV. 182. Monopólio do judiciário do controle jurisdicional. A primeira garantia que o texto revela, art. 5º, XXXV, é a que cabe ao judiciário o monopólio da jurisdição. A segunda consiste no direito de invocar a atividade jurisdicional sempre que se tenha como lesado ou simplesmente ameaçado um direito, individual ou não. 183. Direito de ação e de defesa. Garante-se plenitude de defesa, assegurada no inciso LV, aos litigantes, em processo judicial e administrativo, aos acusados em geral. São assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. 184. Direito ao devido processo legal. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, art. 5º, Liv. Combinado com o direito de acesso à justiça, XXXV, e o contraditório e a plenitude de defesa, LV, fechasse o ciclo das garantias processuais. Estabilidade dos direitos subjetivos. 185. Segurança das relações jurídicas. A segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. Se vem lei nova, revogando aquela sob cujo império se formar o direito subjetivo, prevalece o império da lei velha, consagrado na Constituição. No art. 5º, SVI. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 186. Direito adquirido. A lei que declara que se consideram adquiridos os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem, art. 6º, parágrafo 2º. Se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular. 187. Ato jurídico perfeito. Nos termos do art. 153, parágrafo 3º, art. 5º, SVI, é aquele que sob regime da lei antiga se tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso indispensável. É perfeito ainda que possa estar sujeito a termo ou condição. É aquela situação consumada ou direito consumado, direito definitivamente exercido,